Uma dúvida que eu tenho, que é bastante recorrente em relação a isso, que é quando a gente entra numa operação, o cara fala: "Eu invisto em anúncio e acho que estou deixando dinheiro na mesa". Como é que a pessoa do anúncio consegue descobrir se ela está deixando dinheiro na mesa? Eu entendo que é aquela coisa que você falou: "Ah, às vezes você tem uma agência que opera o seu anúncio, se ele não se conversa com as outras áreas, você está deixando dinheiro na mesa". Uhum. Isso já ficou bem claro. Mas como que eu, que estou lá operando o anúncio, às vezes eu sou o dono da minha empresa e estou operando os anúncios, sei que eu estou deixando dinheiro na mesa, mesmo tentando eu estou tentando otimizar, eu estou faturando bem, não consigo mais escalar, porque o meu ROAS acaba estourando e eu perco a minha margem. Como é que eu sei se eu estou deixando dinheiro na mesa ou não, olhando para os meus anúncios, olhando para as minhas campanhas? Como é que você analisaria isso? Como é que a gente pode trazer isso para as pessoas? Bom, dependendo do seu nicho, pode ser mais fácil ou mais difícil, porque aí entra muito uma questão de benchmark, né? Você tem que saber como que marcas semelhantes a você desempenham, e aí de olhar para o benchmark você consegue ver isso. Uhum, Eu não recomendo olhar para benchmark genérico, porque talvez ele te deixe mais confuso, atrapalhe mais do que ajude, porque, beleza, você vai ver lá que tem uma taxa de conversão média do e-commerce brasileiro é, sei lá, 1,4%, por exemplo. uhum, Só que você tem que considerar que a média, na maioria das vezes, para esses casos, que a gente ainda não é tão maduro no e-commerce, o e-commerce no Brasil, apesar de crescer muito, não é muito maduro. uhum, Sei lá, 90% dos e-commerce que você vai encontrar por aí são ruins, né? Tipo, são ruins, são imaturos. Se você olhar, considerar o benchmark, você vai estar nivelando para baixo. entendi. Então, a 1,4 de taxa de conversão é baixo para a maioria dos nichos. Claro que para alguns nichos, por exemplo, não sei, uma marca que vende, sei lá, uma Zara da vida ou alguma marca ainda mais cara, né, de produtos ainda mais caros, costumam ter taxas de conversões inferiores, porque são produtos que as pessoas entram na página para ver, para Uhum, deslumbrar, mas poucas das pessoas que entram na página vão comprar, entendi. né. Então, eu recomendo você olhar para benchmark, mas aqueles benchmarks o mais específicos para a sua situação possível. E-commerces que sejam do seu tamanho, do seu nicho, se você tiver acesso a dados assim, eu acredito que é um bom começo. Entendi, perfeito. E você, o que que você sugeriria? Eu dificilmente sugeriria a pessoa só do anúncio olhar para isso, é muito difícil. Ah, se você é a pessoa sozinha, você faz anúncio, Uhum, você faz a sua operação, você faz tudo, você já vai ter um resquício daí, aí tá te faltando um pouquinho de tempo. sim. A gente falou no outro podcast que às vezes uma das primeiras coisas que você tem que fazer é ter os seus dados na mão. Então Gr pega um dado mais granular, pega um dado se você faz um acompanhamento mensal dos seus dados, começa a fazer um acompanhamento semanal, começa a fazer um acompanhamento diário. Você vai achar aonde está esse gargalo, porque as plataformas de mídia, elas tendem a direcionar toda a sua verba para o anúncio que mais funciona. Uhum, E ela tem a saturação desse anúncio, e não é porque o seu anúncio saturou, é porque a plataforma de mídia está te pedindo mais coisa, mais conteúdo, porque ela precisa variar o conteúdo dela. uhum, Então, às vezes, você pode pegar, às vezes, o mesmo anúncio que está saturado, separa ele, põe em uma outra campanha, o mesmo público, ele volta a performar. E aí, só que se você só olha pelos números da plataforma, você vai ficar enviesado. Então, você tem que tomar cuidado com os seus números. Toma controle dos seus números, para você ver se é um problema disso. E a outra coisa é, tenta escalar nos mesmos modelos, mas não nos mesmos anúncios. hum, Às vezes um anúncio funciona, você precisa fazer mais anúncios desse estilo, e sim. não só pôr mais dinheiro nesse anúncio. Não quer dizer que também esse anúncio está saturado, não quer dizer que esse anúncio não funciona mais, é que ele tem um limite de alcance, seja pela abordagem, seja pelo público que você está Uhum, atraindo, e às vezes é o mesmo público, só que precisa de várias abordagens, sim. dependendo do tipo de anúncio que você faz. Então você faz um anúncio, eh, voltado para um meme, aquele meme vai atingir certas pessoas que comprariam o seu produto. Agora faz um outro tipo de anúncio com a mesma estrutura, que a gente sempre fala: tem que ter um hook de entrada, tem que ter se o anúncio é em vídeo, né, tem que ter o os benefícios ali do produto, e não o produto, né, eu te vendo um microfone que tem alta É definição de som virar ou o não. que o Kiso fala de publicidade, né, é panfletagem digital. Isso, não pode ser panfletagem digital. Quantos panfletos você pega quando você sai na É. rua? Você não gosta Ou você disso. pega só por educação e já joga no lixo sem nem olhar. Isso, então o mundo digital é uma replicação do que a gente tem no mundo físico. Uhum, Então pensa que a sua loja ali, para você atrair as pessoas para dentro, você não está num ponto de venda, não tem as exatamente. pessoas passando na sua loja, então você está
provavelmente sendo, entrando naquela vida daquela pessoa quando ela está fazendo alguma outra coisa. Ou ela está navegando numa rede social, ou ela está buscando alguma Exato. coisa, e aí Ainda você mais se não for Google, né, se for Google ainda pode ser de acordo com o interesse, ah, é chuveiro, sabe, a pessoa que pesquisa sobre chuveiro, provavelmente ela quer comprar chuveiro. sim, só que é Agora muito mais caro para você, porque você tem uma competição muito exato, grande, né, exato. todo mundo tá vendendo chuveiro. Uhum. Só que quando não é, aí na rede social realmente o interesse é por outra coisa, então você tá desviando a atenção da pessoa. Então você tem que valer muito a pena para Sim. isso. E às vezes tem pessoas que: "Olha, eu vou me desviar a atenção se isso aqui me chamar atenção", e tem outras que não, eu preciso de outra coisa que me chame a atenção. Então, não é que seu anúncio está saturado, é que você precisa de várias abordagens para pegar o mesmo público. Pensa que é um cubo, né? É o Sim. mesmo, o cubo é o público. Você tem vários ângulos que você pode abordar esse público e várias formas de chamar a atenção. E você precisa fazer isso com uma certa periodicidade. As plataformas precisam disso, você precisa disso até como marca, então faz sentido. Ah, não consigo produzir vários anúncios. Pega o mesmo anúncio e faz ele em vários formatos. Uhum. Às vezes mudar o formato, você impacta várias pessoas. Então, descobrir um anúncio que funciona em vídeo, transforma ele em carrossel, transforma ele em estático, roda isso também no YouTube da vida, roda em outras redes. Então, vai diversificando as plataformas e mede. Se você medir, você vai conseguir saber se está dando certo ou não. Eu começaria por aí. Uhum.